E aí, pessoal, o que se falou do Grêmio nesta quinta-feira, 2 dias da estreia tricolor no Campeonato Gaúcho? Se voltou a falar em reforços, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também das novas esperanças e o que se diz sobre os jogadores da base e também sobre Renato, que é uma velha receita. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora da mais ágil para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, tá precisando daquela grana extra e tem o FGTS parado. Na descrição do vídeo você tem um link que leva para Mais Ágil. Ali, conversando com eles, você vai ter a oportunidade de baixar o seu FGTS e de forma muito rápida, sem burocracia. Em 24 horas esse dinheiro está na sua conta. Então, Mais Ágil é uma solução para você. Gente, a gente acabou juntando algumas informações aqui para saber como foi a quinta-feira do Grêmio. Quinta-feira que começa com uma matéria, tanto em GZH como no Globo Esporte, dando conta de que o Grêmio vai abrir os cofres para contratar. Que o Grêmio fez alguns movimentos, vai botar dinheiro para dentro e vai sair a contratar. Eu confesso para vocês que, mesmo entendendo ser este o caminho, é de uma incoerência com o discurso feito até aqui que me surpreende se acontecer isso, tá? Porque até aqui o Grêmio disse, eu acredito na continuidade, o Grêmio perdeu o centroavante, vai contratar um centroavante, mas não indicou que sairia a contratar. E isso, se confirmado, vai criar uma ideia de que o discurso era de papel. Então, não que eu não acredite na informação dos profissionais, por favor, mas é uma narrativa que eu preciso ver na prática e que o torcedor precisa ver na prática. Nós sabemos dos movimentos do Grêmio para o lateral esquerdo, Jonathan Robert, ou melhor, o Felipe Jonathan, e nós sabemos que o Grêmio quer um centroavante, que pode ser o Abubakar, que pode ser outro nome que surja aí, mas são os movimentos que nós sabemos, né? Então, fora isso, para mim, vai ser uma surpresa, então eu preciso que se confirme isso. Porque o discurso, muitas vezes, são narrativas que se cria, muitas vezes deixam vazar para jornalistas para tentar, pelo menos, diminuir a tensão. Então, quando der a prática disso, a gente volta a falar. Neste momento, pelos movimentos, eu falo muito com empresários para saber muitas informações, não é o indicativo que eu tenho. Não é. Então, se de fato acontecer isso, a gente vai ser aqui, esse canal vai falar demais sobre isso, vai elogiar se precisar elogiar, vai criticar se precisar criticar. Mas, nesse momento, mesmo tendo em veículos de comunicação muito conceituados, em profissionais muito conceituados, a ideia de um maior investimento, eu preciso ver a prática. Até o momento, é um lateral esquerdo e lá um centroavante. Mesmo que o presidente Alberto Guerra tenha indicado que o Campeonato Gaúcho, de alguma maneira, vai moldar o grupo que vai para frente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu separo aqui. Os jovens da base que vão fazer parte do profissional, ou melhor, que irão treinar com o profissional. E eu abro com uma ótima notícia. O volante Iago, que para mim é o jogador que mais se assemelha na base ao Bitelo, foi integrado hoje ao time profissional. Ele estava passando por uma readequação física e agora ele está junto ao grupo principal. Para mim, esse jogador é uma esperança para a composição do meio do Grêmio. Aquele cara pela direita, aquela linha pela direita, o ir e vir, a transição rápida, recomposição rápida, chegada na área, se ele tiver a evolução natural que a gente está vendo, é jogador que pode, sem dúvida, fazer parte deste grupo. Não tenho nenhuma dúvida de que ele pode fazer parte deste grupo. É um jogador que, de fato, pode nos trazer uma nova realidade. E a gente torce, porque a nossa esperança acaba estando aí. O outro é o zagueiro Vieri, que lesionou na Taça São Paulo, acabou não jogando as 2 últimas partidas, e curiosamente foi quando o Grêmio começou a enfrentar problemas defensivos. É um zagueiro alto, de pé esquerdo, de muita imposição, e acho que é um jogador para jogar ali pelo lado esquerdo, muito legal. Esse é o segundo. O terceiro, Jardiel. Nós sabemos que o Jardiel está
em processo de evolução, que precisa crescer, que precisa ganhar mais, pegando aí a expressão do Renato, precisa ser lapidado. É verdade isso. A luz baixando, que loucura. Então, existe isso, é real isso, a gente precisa colocar ele no grupo principal para exatamente seguir esse processo. O outro, eu acho mais pronto, Gustavo Nunes, que é um jogador muito, muito bom. Para mim, é o melhor de todos dessa geração. Um jogador de velocidade pelo lado esquerdo, mas que ali tem o Nathan Fernandes, que em tese é a segunda opção a partir de Soteldo, a primeira opção. Então, acho que a tarefa para jogar do Gustavo é pior do que a tarefa do próprio Jardiel. Então, aqui uma dúvida, mas de alguma maneira a gente tem esse. Lembrando que tanto Jardiel como Gustavo Martins acabam sendo jogadores que precisam renovar o contrato para jogar. Eles não vão estar à disposição, ganhar visibilidade sem que os contratos sejam renovados. É bom dizer isso, tá? Então aqui também uma situação importante. O quinto nome, para mim, uma surpresa e uma boa surpresa. Igor Serrote, o lateral direito, que fez uma boa Taça São Paulo, que é um lateral de composição defensiva, de bom porte e que é um dos destaques do Grêmio na base. Seria muito interessante também, lembrando que ele vai para ser o terceiro lateral. O Grêmio tem o JP, né, o João Pedro, que é o titular, o Grêmio tem o Fábio, que mais uma vez está enfrentando algumas dificuldades físicas, e o Grêmio tem agora o Igor. Me chama a atenção que o Renato não levou o Wesley Costa, o lateral esquerdo, e que poderia ser uma opção, o Renato não levou, ele vai ter mais um ano de júnior aí, ou vai ser emprestado e tal. Então, aqui já começamos a montar. O que é isso? O que nós temos? Nós temos nessas figuras a esperança do algo mais. Mesmo que o Grêmio venha contratar, quando tu contrata, tu mais ou menos sabe o teto. Jogador da base tu não sabe. Tu não sabe nem se vai fracassar e nem se pode dar muito mais. Eu acredito muito, por exemplo, que o Iago possa dar, que o Gustavo Nunes possa dar, e também o Jardiel. Imagina o Jardiel entrando, decidindo, ganhando jogos. Por que não? O futebol tem essa mágica. E o Grêmio tem isso. Essa, para mim, é a esperança do Grêmio. No entanto, a figura que o Grêmio aposta mais é o Renato. A gente não pode tirar isso de vista. É o Renato que o torcedor, ou melhor, que a diretoria acredita que possa fazer a coisa rodar. Vai ser em Renato a cobrança. O Grêmio manteve a estrutura de um grupo que, segundo o Brum, foi montado com a anuência do Renato e que agora precisa dar o algo mais. No ano passado foi muito bom, mas no ano passado tinha um extra classe na frente. Este ano não vai ter, seja o Grêmio contratando ou não. Então, fica claro que tudo se deposita em cima de Renato Portaluppi e a responsabilidade da vitória passa muito por isso. E Renato, normalmente, na relação com o Grêmio, consegue dar esse algo mais. E é isso que o torcedor também espera e que a diretoria acredita. São situações um pouco diferentes, mas que, de alguma forma, começam a se encontrar. A esperança nesses 5, 6 jogadores, jogando com o Nathan junto. Lembrando, por exemplo, o que dá mais indicativo, eu acabei esquecendo de falar, o que dá mais indicativo de que o Grêmio vai contratar um lateral esquerdo, no caso o Felipe Jonathan ou qualquer outro, é que o Grêmio poderia ter subido o Wesley Costa e não subiu. Isso é um indicativo de que o Grêmio vai buscar outro e o Cuiabano fica como terceira opção. Me parece que essa é a lógica. Essa é a lógica dentro dos movimentos que a gente está entendendo. Né? E eu acredito que isso seria também uma situação a ser colocada. Portanto, essas são as notícias de hoje, quinta-feira. Amanhã é véspera da estreia do Grêmio, a gente chega cedo para falar com vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.